Queridos e abençoados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E com vocês? Tranquilo? Então vamos a mais uma aula, desta feita a aula número 24, que tem como título Os 7 Candelabros de Ouro. Muito bem. Amados irmãos, nós vimos na lição anterior, a lição número 23, onde nós mencionamos, lemos, melhor dizendo, Apocalipse capítulo 1, versículo 11, onde o autor deste guia fácil colocou o seguinte tema: Jesus escolheu 7. Agora nós vamos estudar a lição número 24, conforme já mencionei, que tem como título Os 7 Candelabros de Ouro. Convido você, meu irmão, minha irmã, a acompanharem comigo a leitura de Apocalipse capítulo 1, versículo 12, que menciona: Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Eu quero fazer uma pergunta aqui muito simples. Será que o formato deste candelabro era este formato aqui? Observem, ele tem 7 braços, tem uma haste central, 3 hastes à esquerda e 3 hastes à direita, contando com essa do centro, 7 braços, total 7 braços. E vocês sabem que o candelabro, na época do Antigo Testamento, particularmente no tabernáculo, tinha a responsabilidade ou a função de iluminar o lugar santo, onde estava ali o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição, certo, amados irmãos? E a função era, já como eu disse, iluminar o ambiente. A responsabilidade de acender era do sacerdote. Diariamente ele acendia este candelabro para iluminar ali o lugar chamado santo, certo? Que antecedia ao lugar Santo dos Santos. Não sabemos. O que vimos é que João menciona que ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Ele observa, olha nessa visão, lembrando que João mencionou no versículo anterior, que ele, inclusive voltou, o texto diz, disse no versículo 10, irmãos? Achei-me no Espírito. Então João estava no Espírito, foi uma visão espiritual que ele teve. Mas prosseguindo agora no versículo 12, ele menciona que viu 7 candelabros de ouro. Pode ter sido nesse formato? Pode, ou em outro formato. Como a Bíblia demonstra, a gente lendo o Antigo Testamento, nós sabemos que o formato era esse aqui. Mais ou menos nesse formato aqui, tá certo? De ouro, era uma peça só, de ouro batido. Mas João não descreve se realmente era de acordo com o que foi mostrado ali no tabernáculo, o que estava no tabernáculo. Uma coisa é certa, é que ele viu 7 candelabros de ouro, tá bom? Aproveitando este momento, eu convido vocês para continuar a nos ouvir, e o texto diz: ao ouvir a voz, João virou-se para ver quem falava. Então, João, mesmo estando ali sob o domínio do Espírito Santo, lhe dando revelações, ele ouviu, o texto diz: voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Ao ouvir a voz, João virou-se para ver quem falava, porque no texto anterior, agora eu vou ler esse texto, e eu ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta. Ele já tinha mencionado que ouviu atrás dele uma forte voz. E agora, o que é que diz? Voltando-me, quando ele ouve essa voz, ele uma espécie de curiosidade. Ele olha atrás dele para ver quem estava falando com ele. Quando ele volta seu rosto para a retaguarda, para trás, para ver quem estava falando com ele, inicialmente percebe o quê? 7 candelabros de ouro.
Ao ouvir a voz, João virou-se para ver quem falava, mas a primeira coisa que viu foram 7 candelabros de ouro. No versículo 20, que nós veremos posteriormente, no versículo 20, veremos que esses 7 candelabros de ouro, né, representam as 7 igrejas, mas isso nós veremos mais à frente. Por enquanto, vamos nos contentar apenas em entender que João, ao virar-se, ele viu 7 candelabros de ouro. Elas representam 7 diferentes períodos da era da igreja. Novamente, o mesmo ponto de vista aqui já demonstrado em comentário anterior. Então é isso, né? O versículo 12 é muito simples de entender. João, ele volta-se para ver quem estava falando com ele, porque primeiro ele ouviu uma voz como uma voz de trombeta. E a ter essa curiosidade abençoada, né? Essa percepção, ele ouviu realmente algo audível como voz de trombeta. Ele teve essa curiosidade de olhar, né, quem estava com aquela voz tão poderosa como voz de trombeta. E ao olhar, repito, ele vê nada mais, nada menos do que 7 candelabros de ouro, que não sabemos que se tinha esse formato. A princípio, vamos acreditar que sim, porque a base bíblica para isso, né, tendo em vista que era dessa forma que o candelabro era confeccionado de ouro, uma peça só, ouro batido, com 7 lâmpadas e 7 braços, tá certo? Contando com a haste central. Amados, o versículo 12 é apenas isso para nós explicarmos, não vamos adentrar muito neste quesito aqui. Lembrando também que esta peça chamada candelabro de ouro também tem o nome de menorá, né? Os judeus chamam isso de amenorá, certo? Candelabro de ouro, tá certo? É isso, que Deus lhe abençoe. Quero lhe convidar para que você continue nos ouvindo, nos assistindo, né? E dando o seu like. Na próxima aula, se o Senhor nos permitir, nós estaremos estudando a lição número 25, onde teremos como tema nosso sumo sacerdote. Forte abraço, a paz do Senhor.